Começar o aviso. Ao vivo. Deixa eu ver se começou. Começou. Fala aí, rapaziada. Boa noite. Então, a gente está aqui para comentar um pouco sobre mercado, a situação, o que mudou, o que não mudou, os dados que são correntes agora, estão correntes, né? Sobre cripto, relativizando com a economia, mercado financeiro em termos gerais. Então, a ideia dessa live é mais ou menos essa, a gente quer comentar um pouco. No final também a gente vai falar um pouco sobre as novidades que a gente está trazendo, né, da Nascem Cripto, que na minha, assim, eu sou suspeito para falar, mas na minha perspectiva está muito interessante. Então, esse é o André. Fala aí, André. E aí, Tá, galera, pronto. beleza? Boa noite, né? Nós estamos aqui uma noite de terça-feira. Faremos muitas lives essa semana. Uma semana muito importante para cripto, né? Uma semana decisiva, né? Inclusive por vários fatores macroeconômicos dos Estados Unidos que a gente vai comentar aí. E a gente vai dividir muitas das nossas experiências com vocês, além de comentar, né, tudo que está acontecendo no mercado. Sim, e para quem não me conhece, eu sou o Daniel Assen, eu sou economista, analista de criptoativos, estou no mercado já há mais ou menos 6 anos. Fiz o meu, até um parênteses, né? Eu era um cético sobre o Bitcoin, eu gosto de contar isso, porque eu era um cético sobre o Bitcoin, e na época da faculdade eu era arrogante, aí eu peguei para mim, cara, eu vou estudar isso aqui e vou ajudar a desmascarar. Eu estudei, me apaixonei e me apaixonei tanto que eu mudei todo o meu plano de vida que eu queria seguir no mercado tradicional financeiro, de ser analista CNPI, de valuation, né? Enfim, me apaixonei por Bitcoin, fiz trabalho de conclusão sobre Bitcoin, um dos primeiros do Ceará, se não tivesse sido o primeiro, e agora eu quero isso para minha vida. E se apresentei, André, pessoal, para quem não te conhece. Bom, para quem não me conhece, eu sou o André Chalegre, mais conhecido como Crypto Guri. Trabalho com mercado financeiro já faz mais de 7 anos, com cripto desde 2021, né? E também tive uma longa experiência como comercial, né? Então, antes disso, antes de estar como analista, e sempre estou, né? Estou como analista, estou como comercial, e tive uma longa carreira aí e que foi evoluindo, graças a Deus aí por esse longo caminho, porque por estar ali num ambiente de financeiro, né? Tive a oportunidade de conhecer as criptomoedas e assim que eu conheci, eu já me apaixonei, já realmente vi que era algo diferente. Desde pequeno, né? Desde pequeno, quando os meus amigos ainda estavam brincando, e eu também brincava muito, eu também me apaixonei pela internet, também me apaixonei por computadores, e hoje me apaixonei antes deles também por cripto. E acredito que no futuro breve vai ser a mesma coisa, né? A gente vai estar junto, blockchain, cripto e etc. Eu também acredito a mesma coisa. A minha análise é que porque eu penso sempre assim, todas as análises que a gente faz, isso o ser humano de em qualquer viés de análise, ele vai partir de alguns princípios axiomáticos. O que é que significa? Ele tem os axiomas dele de análise. O meu axioma base de análise é sempre eficiência econômica.
E a eficiência econômica, se for buscar lá na raiz, ela é voltada para sobrevivência, né? O que é melhor para o ser humano? Pelo menos o que ele acha que é melhor para ele, né? Para o indivíduo. Então, o mercado de criptoativos, até a gente vai comentar um pouco sobre isso, ele é muito eficiente em vários sentidos, traz eficiência para indivíduo, para a instituição, até para agente governamental. Então, se é eficiente, é lógico, ainda mais na nossa sociedade onde as ideias, os dados, as informações são muito mais fáceis de serem disseminadas, quando a gente conhece a eficiência econômica ou informações, tecnologias, enfim, processos que são mais eficientes, a tendência é que a sociedade se direcione no sentido da eficiência, mesmo com entraves que governos podem tentar fazer, enfim, é muito difícil barrar a eficiência que o mercado de criptoativos traz. Então, a minha análise, resumindo, é sempre voltado para a eficiência. E se é voltado para a eficiência e o mercado de criptoativos traz isso de fato, é inevitável, não é questão de se, é questão de quando. É inevitável que o mercado financeiro tradicional se una ao mercado de criptoativos. Então, uma coisa que eu sempre digo é o quê? Vai ser uma coisa só. Não vai existir mercado cripto, como a gente fala hoje em dia. Vai existir só o mercado financeiro com a tecnologia dos criptoativos, e os criptoativos que existem em si hoje, eles vão entrar e vão se unir ao mercado financeiro tradicional e vai ser uma coisa só. Por exemplo, securities, ações, títulos do governo, vai ser tudo tokenizado, porque é eficiente, então, para mim, é inevitável. Então, acho que mais ou menos esse é um preâmbulo bom para a gente começar. A gente está num momento de mercado que é muito. Tá muito o medo, né? Tá corrente no mercado. Por isso que a gente está chamando esse momento que a gente está fazendo de condições especiais no nosso produto, de contra a maré, porque a gente está indo contra a maré do restante do mercado, a maioria, né? No caso, a gente está indo contra a maré da maioria. Então, enquanto todo mundo está com medo, a gente está se posicionando de forma diferente. Não porque a gente é especial, mas porque quando a gente analisa em termos de fundamentos, em termos de processos econômicos. Então, quando a gente faz isso, a gente separa o que é ruído do que não é ruído. Então, fazendo isso, a gente consegue se direcionar de uma forma contrária à maioria e se posicionar de forma mais assertiva, enfim. Tem alguma coisa para falar antes de mostrar aqui os dados, André? Não, cara, é exatamente isso. Eu acho que esse nome Contra a Maré foi um ótimo nome, né? Principalmente nesse momento e que as pessoas não só pensam assim, pô, cripto já não é mais a mesma coisa, cripto realmente mudou e a gente acha que vai abordar isso ao longo dos dias, ao longo das próximas lives e dessa live também. E é essencial a gente comentar como o cripto mudou e é essencial a gente comentar que cripto mudou porque ela realmente é eficiente, porque e realmente é importante, porque se fosse realmente só a especulação, ela não teria mudado. O mercado de cripto, o Bitcoin não teria mudado. Então, tem que mudar e às vezes parece ser ruim, mas é obrigatório de qualquer forma. Ou seja, pô, não, a gente não vai mais ficar milionário investindo $5.000 em Bitcoin. Realmente, você não vai mais ficar mais milionário investindo 5 mil É um dólares bom em Bitcoin, ponto, um bom ponto. né? Você realmente, eu vou ser muito sincero, você não vai ficar mais milionário. Você poderia ter sido e ter aproveitado isso, mas você não vai mais. E cada vez vai ficar mais difícil. Mas é por um ponto positivo. Porque se essas pessoas que falam mal e que falaram mal do Bitcoin nesse ciclo
não tivessem mudado a opinião, talvez a gente não tivesse mais. E talvez existisse a morte do Bitcoin. Né? Talvez existisse a morte do Bitcoin. A gente já falou, Daniel, e eu já fiz até estou me prolongando aqui, mas eu já fiz até um texto sobre a morte do Bitcoin. Mas se tivesse mais dois ciclos em que os institucionais e que as empresas e os governos não valorizassem o Bitcoin talvez estaria realmente morto, porque seria só um bando de nerd ali especulando novamente. Tipo, esse é um ponto muito bom. Eu concordo, só que por ser tão eficiente, era inevitável a entrada deles, né? Aí é o Inevitável. ponto. Era inevitável. Tanto que se a gente pega lá eu esqueci, não sei se é Jamie, não sei o que, não lembro se é do Goldman Sachs ou do BlackRock, mas enfim, todos os grandes CEOs, eu fiz até, a gente fez um post sobre isso. Ele fez eu me lembro de uma entrevista em 2021 em que ele Isso, por falou que aí. se os assessores dele tivessem Bitcoin em carteira, ele ia demitir os caras. Não, teve um que falou que era lixo, não valia nada. Acho que era da BlackRock, esqueci o nome dele. Aí, alguns anos depois, está lá a BlackRock criando o maior ETF spot de Bitcoin. Não é É alguns anos, gente, foram basicamente tipo 2021, 2024. São pouquíssimo 3 anos. tempo depois. É. É um processo inexorável, porque é de eficiência econômica, então você tem até aquela frase, né, que o pessoal diz que você compra o preço que merece, né, do Bitcoin, porque é questão de entendimento. Eu falo por experiência também, porque eu era um cético, e depois que eu fui atrás de saber sobre entender mais a tese, a fundamentação econômica, tecnológica, foi que eu vi que de fato é muito bem linkado. E a partir não é só sobre Bitcoin, né? Mas foi a partir dele que começou todas as outras tecnologias. Hoje em dia a gente tem stablecoin. Stablecoin é absurdo. O mercado só cresce, é imparável. O mercado cripto pode cair em termos de capitalização, mas a capitalização de mercado das stablecoins continua subindo, porque é extremamente eficiente, está mais ou menos 326 bi. Eu posso até mostrar aqui nos dados, mas estava, da última vez que eu vi, 326 bi de dólares, ou seja, é muito dinheiro e expectativa trilionária, né? Então, acho que a gente seguir nessa fundamentação de que é imparável porque se trata de eficiência econômica, então você saber se posicionar diante de tese, valor, porque preço é diferente de valor. Preço é a ilustração de uma percepção de valor de momento por parte dos agentes econômicos. Mas, por exemplo, eu posso valorar, ou seja, atribuir valor ao Bitcoin, que um Bitcoin vale $1 milhão. Então, se eu valoro o Bitcoin como $1 milhão e ele está ali a 77, então significa que ele está barato para mim. Então, é só lógico eu me posicionar de acordo mediante o meu contexto pessoal, obviamente, né? Mas eu acho que essa fundamentação de entendimento do, da importância do mercado cripto, da sua eficiência, eu acho que é a base do posicionamento da gente ir contrário à maioria, né? Então, poucos vão agir assim, é saber analisar, se posicionar, entender tese, valor é diferente de preço, e eu acho que é mais ou menos por Isso aí. que tu falou, valor, exatamente. E tem muita gente que fala, ó, não é o Bitcoin que se valoriza diante do dólar, é o dólar que se desvaloriza diante ao Bitcoin, né?
Sim, o dólar está numa espiral de perda de valor, né? Porque as moedas fiduciárias elas foram feitas para desvalorizarem, né? Porque isso depois lá do choque de Nixon em 71, para quem não sabe, teve uma época muito grande da história econômica que a moeda primeiro foi algo, a gente chama de sound money, né? Por que é sound? Sound de som. O som é porque quando você dá uma batida ali no ouro, ele tem um som específico. Então, alguns mercadores, eles entendiam mais ou menos o que era um ouro puro ou não. Enfim, então teve uma grande época da humanidade em que foram utilizadas essas sound monies, moedas de metais, só que o termo virou para moedas fortes, né? Moedas com supply, oferta mais ou menos ali fixa, né? Ou com uma crescente limitada. Então, grande parte da história da nossa sociedade moderna foi com sound money ou títulos conversíveis em sound money. Então, teve uma época que o dólar ele era totalmente conversível ao ouro, foi através teve o Tratado de Bretton Woods que até fez esse link mais forte, dólar, ouro e as outras moedas atreladas ao dólar, certo? Então, o ouro foi muito comandante em termos de gerência de moeda, gerenciamento de oferta e valor de moeda, e depois de 71, com o choque de Nixon, ele quebrou essa paridade e quem tivesse ouro era criminoso. Então, depois de 71, as moedas ficaram basicamente flutuantes, podendo ser emitidas à vontade. A partir disso, inventou-se a teoria moderna monetária para aumentar a capacidade dos governos de intervir através de políticas monetárias. E essas políticas monetárias são as mais nocivas porque um imposto a pessoa sente mais, mas a moeda sendo inflada e perdendo poder de compra, as pessoas não percebem. Então, você entender isso, a perda do poder de compra do dólar, a perda do poder de compra do real, que são feitos para isso, porque faz parte da forma de atuação dos agentes governamentais, fundamentados pela teoria moderna monetária, é saber que essas moedas perdem valor de forma programática e saber, no mínimo, isso para poder se posicionar de acordo. Bitcoin, ouro, enfim, acho que entender esses pontos são extremamente essenciais. Vou mostrar aqui um dado, mas Mas pode para ir falando resumir, aí. para simplificar o que ele falou, o que o Daniel falou, é simplesmente antes de 71, o dólar não podia ser impresso, a gente não podia imprimir moeda dólar, a gente não, mas o governo não podia imprimir dólar à vontade. A partir do momento que quebrou isso, eles podem imprimir dólar à vontade de acordo com as políticas monetárias e vontades deles. Isso quer dizer que aconteceu isso, a gente vai injetar mais dinheiro, a gente não vai mais injetar mais dinheiro, e virou uma moeda de banco imobiliário, que é uma coisa que o Casta fala e eu gosto muito de falar também, que é assim, pô, é ali, é realmente papel ali que, pô, vão imprimir ou não vão imprimir, vão imprimir, não vão imprimir, entendeu? Sim, E isso está na mão do governo. Quando a gente fala governo, vulgo Fed, né? Porque aqui no Brasil a gente não tem uma divisão tão clara assim, mas lá nos Estados Unidos o Trump, por exemplo, não pode simplesmente mandar nesse tipo de política econômica do Fed, entendeu? Então, pô, pelo Trump já tinha cortado os juros milhares de vezes, né? Mas por isso que ele já brigou e xingou o Powell tantas vezes. E isso é um dos assuntos também que a gente vai comentar, porque
O Powell, que é o presidente do Fed e foi o presidente do Fed nos últimos anos, agora, nessa quarta-feira, amanhã, vai provavelmente, acho que 99% de chance aí de ser a última reunião dele no FONC. E a última reunião, e todo mundo Vai ser achava que o. hoje ou amanhã, né? Amanhã, na quarta-feira, pela tarde, vai ser essa última reunião com ele ainda no posto. E todo mundo ainda achava que o próximo, né, presidente do Fed seria antes, agora eu estou voltando um pouco, seria alguém mais pró-corte de juros, pró-injeção de liquidez, porém, entretanto, contanto, não foi isso. Agora eu não me lembro do nome dele. Se tu pegar aí, esqueci de novo o nome dele. Kevin Walsh, o novo? É. Eu vou atrás aqui do gráfico do M2, mas é Kevin Walsh. Ele vai. Ele não tem tanto Viés hawkish. viés, isso, viés de cortar juros, de injeção de liquidez. Dovish. A gente está meio às cegas no que ele realmente vai fazer, porque realmente foi o Trump que indicou ele. Então ele vai seguir mais o perfil dele, ou ele vai seguir mais as ordens do Trump, mesmo que não seja algo que seja linkado, porque o Paulo não estava nem aí para o Trump, mas por ele ser indicado pelo Trump, talvez ele escute mais ou não. Porém, entre tudo, contanto, se a gente olhar ali as previsões de corte de juros, é que não tenha nenhum corte de juros, por exemplo, esse ano. Sim, a gente pode até procurar esses dados aqui que a gente tem, né, mas o cara é o Kevin Walsh, né? Ele tem um viés que a gente chama o viés hawkish, de políticas monetárias. Hawkish é bom para... Eu gosto de fazer esses lembretes. Hawkish é o falcão, né? Eu acho que é falcão. O falcão voa, então imagina a taxa de juros aumentando. Então são políticas monetárias de contração. Hawkish de contração. E dovish é o pombo. O pombo fica no chão. A taxa de juros fica ali na limiar. Então, são políticas monetárias expansionistas. Porque, para quem não sabe, a taxa de juros ela é o meio mais eficiente de controle de liquidez de uma economia. Ela imagina que você aumentando a taxa de juros numa economia se torna mais difícil pedir crédito, e crédito é uma forma de aumentar um M2 ou dinheiro circulante na economia, e a taxa de juros baixa torna mais acessível você pedir crédito, além que outros fatores são totalmente modificados, porque a taxa de juros serve quase como o preço do dinheiro. E imagina a taxa de juros alta, então fica mais difícil você alocar em ativos de risco, porque se eu consigo uma receita alta, um rendimento alto em títulos ou títulos de dívida do governo, títulos de dívida de empresas, debentures, né? Que tem ali uma taxa de juros atrelada, básica de uma economia. Se tem uma taxa de juros alta, então faz mais sentido eu alocar nesse tipo de ativo de investimento, principalmente do governo, ao invés de colocar em ativos de produtividade, em investimento direto, né? O CAPEX, como chama? Capital Expenditure. Então, é mais ou menos por aí. Eu vou botar aqui o gráfico do M2 dos Estados Unidos. Deixa eu só ajustar. Mas crescente, muito alto. Ou seja, o que a gente está falando sobre o aumento de liquidez de uma economia
na verdade, dos Estados Unidos especificamente, a perda do poder de compra do dólar é basicamente fruto muito do aumento do dinheiro circulante. Eu vou colocar aqui o gráfico e aí a gente consegue ter um entendimento mais ilustrativo, eu diria. Cadê? Aqui, o M2 dos Estados Unidos, M2 depósito à vista, título do governo, enfim, depósitos bancários. Aqui, ó, se a gente pega isso aqui, em 10 anos, se a gente pega aqui, ó, mais ou menos 2008, que foi a época da grande crise financeira, puxa para 2021, que foi o Covid, o salto, isso só nos Estados Unidos. E se a gente pega o global tem quase triplicado. Então é muito dinheiro, então é só pensar em termos de bem econômico. Se um bem ele é muito ofertado, se existe muito, sei lá, imagina que tem muito ouro, o ouro perde valor. Se tem muito dinheiro, o dinheiro perde valor. Só que o dinheiro ele é quantificado o seu valor através do poder de compra. E isso, o resultado é no longo prazo, que é o que eu digo, que inflação em médio e longo prazo ele é causado principalmente, se não totalmente, por aumento de moeda circulante, ao invés de choques de oferta, como petróleo, enfim, que causam inflação no curto prazo. Mas isso aqui dá para a gente ver, pelo menos, a importância de se ter ideia da perda de poder de compra, porque imagina, se isso aumenta, a tendência é diminuir o poder de compra. Então, como se proteger? Uma das formas é Bitcoin. Justamente como o André até falou, o Bitcoin ele também tem um preço atrelado à perda do poder de compra do dólar, que é natural. É exatamente chegando nisso que tu falou, se a gente pode ver essa época aqui em que o Bitcoin em 2019 chegou a bater menos de 4 mil, né? Chegando 4 mil dólares. Depois, com os pacotes de estímulo do governo por causa da pandemia, em 2020 cresceram aqui até muito, né? Chegando aqui, o Bitcoin saindo de 3.800 para chegando a bater ali em 2020 e poucos, aqui 2021 a 65 mil dólares. Só que no meio dessa ruptura lá, né, desse ciclo, o que aconteceu? E talvez o Bitcoin tivesse, gente, chegado até bater mais no ciclo passado, né? Nesse ciclo que todo mundo acha, nossa, por quê? Porque em 2021 a China baniu o Bitcoin. E o que aconteceu com essa banição? O que aconteceu? 80% dos mineradores de Bitcoin estavam na China. Então, no meio do ciclo, esses caras tiveram que sair da China e ir para outros estados, Paraguai, Texas, em outros lugares para começar a minerar Bitcoin. Então, os caras tiveram que botar as ASICs debaixo do braço e ir para outros lugares para minerar. Mais ou menos esse tempo aqui equivale a 6 meses para depois o Bitcoin bater em 2022 o seu topo histórico, que foi por volta de 68 mil dólares. Só que aí, nessa época, em 2022, a gente já estava vendo o fim, né, do crash do Covid, do crash da pandemia. E aí os pacotes de estímulo, que eram esses pacotes de estímulo, corte de juros, juros quase zero para as empresas, injeção de liquidez, pessoas recebendo o dinheiro em casa realmente para sobreviver. E então caiu.
né, caiu ali o Bitcoin. Então, isso aqui não é aumentou os juros, Bitcoin caiu. Então, aqui tivemos uma lacuna, né, por causa do banimento da China. E isso é muito legal de observar, porque talvez muitas pessoas também falem que se a gente olhar e falar assim, nossa, o último halving lá em 2020 foi excepcional porque era o último halving que não tinha institucional. Mas, se tu analisar, isso aqui, essa alta foi completamente também institucionalizada por uma macroeconomia que influenciou nessa alta do Bitcoin. Quando a gente comenta dessa questão de, tipo, era algo até que eu cheguei a comentar que o ciclo de cripto, o ciclo de Bitcoin, a gente tem que pensar sempre, ainda mais agora que existe uma liquidez muito grande no mercado, só o Bitcoin deve estar o quê? 1,8 tri de market cap, então é algo não trivial, um dos maiores ativos em termos de capitalização. Então, quando a gente considera isso, a gente tem que pensar sempre que, e na verdade, de toda forma, mas cada vez mais, o macro importa sempre, porque o macro ele fundamenta as condições de atuação dos agentes econômicos dentro dos ativos, sejam de risco, seja de segurança, em qualquer tipo de investimento, de atuação, de alocação. Então, é necessário a análise, a quantificação de dados macroeconômicos sempre em qualquer análise. Então, a gente entender a fundamentação base e, a partir disso, fazer projeções de determinado caminho que os ativos de risco ou não podem seguir é extremamente essencial. Então, entender o comportamento de taxa de juros do Fed, entender o comportamento geopolítico, entender comportamento tarifário do Trump, analisar de forma temporal, porque algumas ações existe o lag temporal que determinado evento ele vai causar na atuação dos agentes econômicos. E às vezes não. E às vezes os agentes econômicos antecipam antes de acontecer. Por exemplo, o halving, por exemplo, que se fundamenta muito sobre o ciclo econômico, a gente tem uma teoria na economia que a gente chama a teoria das expectativas acionais. Na teoria das expectativas acionais, na teoria das expectativas acionais, os agentes econômicos, eles, a partir dos dados que eles têm e da fundamentação, expectativas acionais e expectativas futuras, e da projeção que eles fazem a partir desses dados, o que vai acontecer no futuro, eles já precificam de forma antecipada. Então, se a gente já sabe que há 4 anos sempre vai acontecer o halving, em determinado período do tempo, esse halving já é antecipado e precificado. Tanto que existe um termo no mercado que a gente fala, compre no fato, venda no ato, compre no fato, aliás, compre na notícia, venda no fato. Não. Alexa, parar. Essa sua Alexa aí Alexa, parar. Porra, mano. Eu espero que ela não diga nada suspeito daqui a pouco. Um dia desse ela vai falar. Compre como é que é? Venda no fato. Putz, até eu esqueci agora. Mano, eu vou demitir essa Alexa aqui. Essa minha escrava aqui tá muito inútil. Sempre atrapalhando. Até confundir o que eu ia falar. Mas sim, as expectativas dos agentes econômicos, eles, a partir dos dados e das expectativas futuras, a partir desses dados, eles meio que precificam de forma antecipam a precificação, tanto que o halving a gente já sabe que é de 4 em 4 anos. Se a gente já sabe disso de forma quase que em pedra, praticamente, pode mudar um pouco ali, mais ou menos, do dia, um mês até, mas a gente já sabe, então o halving não vai ter um impacto ainda mais agora tão grande no curto prazo, ele vai ter no longo prazo. Por quê?
porque o halving ele diminui a emissão. Se diminui a emissão, stock to flow, ele torna o ativo, o criptoativo, no caso o Bitcoin, mais escasso. Se torna mais escasso, a tendência é escassez, mais aumento de demanda, aumenta-se a valoração, percepção de valor do ativo, e aí é a valorização de fato, né? Que é aumento de preço. Mas a gente não tem que é só entender isso, que... né? Cada vez que acontece o halving tem menos impacto porque ele divide em uma menor fatia. Então, se antes eu tinha R$ 10 e aí era por 5, agora ele vai dividindo cada vez menos, ou seja, faz uma parcial menor. Desculpa te interromper, mas eu Não, mas é isso mesmo. queria fazer uma pergunta que o Marcos já fez há algum tempo aqui, eu queria falar para você. O Marcos perguntou. Putz, Na minha opinião, do comportamento. Na minha opinião, Isso. o comportamento do preço do Bitcoin mudou esse ano. Não vai ser o mesmo dos ciclos passados. E para vocês? Isso. E aí eu queria saber aí que é a tua opinião, Daniel. Sim, imagina. Primeiro tem um fator principal é o quê? A liquidez. Quanto maior a liquidez de um ativo, maior é a sua dificuldade de ter uma variação de preço. Maior liquidez, menor volatilidade, porque a liquidez também indica percepção de valor. Então, quanto mais dinheiro dentro do Bitcoin ou do mercado cripto, menor é a sua tendência de diminuir a volatilidade, né? Então, esse é um ponto muito importante, é que a volatilidade já diminuiu bastante. A volatilidade do Bitcoin em 2025, mesmo tendo aquele drawdown alto, de, não lembro, 50%, 60% do pico, mas, mesmo assim, a volatilidade histórica dele em 2025 foi uma das menores, anualmente falando. Então, a primeira coisa é que a volatilidade, a tendência é diminuir. Quanto mais gente entrando, mais liquidez, maior a percepção de valor do Bitcoin, o comportamento do preço vai ser diferente. Então, um ponto importante. Outro ponto é que, mesmo assim, pela entrada dos institucionais, os institucionais, eles validaram quase assim, bater o martelo, o Bitcoin é válido. Bater o martelo que o Bitcoin é válido, mas ainda assim existe, a partir dos gatilhos operacionais desses agentes institucionais, pode haver em determinados patamares de preço ali uns gatilhos mais fortes de variação. Então, variações maiores em determinados patamares de preço por conta de gatilhos operacionais, justamente por conta dessa entrada dos institucionais. Então, menor volatilidade no geral e talvez uma maior volatilidade em determinados ranges ali de horas por conta de operacionais de gatilhos institucionais. Esse talvez seja um dos principais pontos, e o terceiro foi o que a gente acabou de comentar. O macro vai importar cada vez mais, justamente pelo link de ativo muito grande, ativo gigante do mercado, entre os maiores em termos de capitalização de mercado do mundo. Então, o Bitcoin e os criptoativos no geral, que não são mais triviais, apesar de existirem muitas meme coins e criptomoedas lixo, mas as criptomoedas no geral, criptoativos no geral e o Bitcoin, eles vão ser cada vez mais linkados à fundamentação macro, porque passa a ser menor dos early adopters, que estão ali valorando a partir de um conhecimento mais técnico e mais fundamentado por grandes whales, agentes institucionais que operam basicamente com percepção de range de preço, taxa de juros e saber o que é mais válido ou não para aquele operacional deles. E você, meu caro, o que tu acha? Mudou, não mudou? Mudou Comportamento? muito, né? Então, eu acho que na realidade é o tema da nossa live, falar que mudou. Mas não só que mudou, eu acho que é o tema da nossa live. Eu acho que o grande problema
é que estou tentando achar as palavras certas aqui, mas é que mudou. O nosso público cripto está mal acostumado com grandes assimetrias e, né, os investidores de cripto estão mal acostumados com grandes assimetrias e, além de ter mudado, fica cada dia mais difícil. Então, uma das grandes mentes em que eu compartilho ideias, que é o Caça, eu falo, pô, toda vez que eu falo com você, a gente tem mais uma gama de assuntos aqui para abordar, porque a análise está diferente e mais complexa. E aí ele fala, pois é, porque toda vez que um mercado evolui, e esse mercado tem mais importância, ele fica mais complexo. Né? Mais variáveis dentro ali atuantes. Isso, muito mais variáveis lá dentro. Então, isso é muito importante de se pontuar. E também da gente olhar ali que, pô, quando a gente olha o mercado cripto mudou ou não, etc., blá, 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 como eu já mostrei antes naquele gráfico, já estava mudando desde antes das pessoas perceberem. Então, as pessoas antes, quando não tinha BlackRock, quando não tinha governo dos Estados Unidos, ele já era influenciado pela uma injeção de liquidez, ele já era influenciado por o corte de juros. Imagina agora. Sim. Entendeu? E cada vez fica mais difícil. E vai ficar mais difícil. Só que mesmo ficando mais difícil, a gente ainda é o mercado, a gente ainda é o mercado que está bebendo água limpa e a gente ainda é o mercado que tem a melhor assimetria de todos os mercados de renda variável. Isso é verdade. Isso é claro. Sim, com certeza. Você vai comprar ação, você vai comprar o quê? Comprar ação no Brasil, juro, é melhor você pegar e fazer uma Selic, velho. Porque isso é até ficar comprando interessante, eu vou ação no trazer aqui um Brasil dado. é pegar é tentar ficar achando uma agulha no palheiro, entendeu? Você está tentando achar a agulha no palheiro. E em termos de mercado em si, esse dado aqui que eu vou mostrar é a ETF da Bolsa Brasileira em dólar, é o EWZ. Nos últimos 10 anos, teve um ganho de 11,6%. Imagina que a Bolsa Brasileira... 5 anos. 5 Era anos. melhor ter feito Selic nessa porra. Pois é, imagina que em 5 anos, imagina a Bolsa Brasileira sendo precificada em dólar, certo? Nos últimos 5 anos, ela precificada em dólar, ela aumentou 11,6%. Aumentou 11,6%. Então, mas a gente está tratando de dólar. E o dólar, ele teve uma perda de poder de compra nos últimos 5 anos de mais ou menos 20%. Se você investiu na Bolsa nos últimos 5 anos, mesmo sendo quantificado aqui em dólar, você perdeu 9%. Em termos reais, você perdeu dinheiro, porque a gente está falando em termos reais, isso quer dizer que é em termos de poder de compra. Então, em termos de poder de compra, em dólar, investiu na bolsa, 5 anos, perdeu dinheiro, entendeu? Então, você perdeu dinheiro. Vamos ver aqui em mais tempo, no máximo, desde 2000, ganhou 100%, né? Mas se a perda do poder de compra desde 2000
a perda de poder de compra do dólar for de mais ou menos uns 90%, 80%, não sei, eu estou chutando. Então, você teve um ganho real de 30%. E a maioria aqui não investe no ETF, né? Faz stock picking. E aí, não, e aí eu vou trazer aquele dado lá, desculpa aí, atrapalhei, mas eu vou trazer aquele dado que eu falei. Se a gente dividir todas as perdas, o Bitcoin indo de 38 a 3, de tanto para 10, e etc e tal, e dividir em todos os anos, nos últimos, acho que era 10 anos, a gente teria em todos os anos uma renda de mais ou menos 150%. Uma simetria de 150%. Né? Então, pô, não existiu, entendeu? Isso se você não comprasse, não vendesse, não fizesse nada, né? E dividido ali nesses anos. Agora, se a gente pegar desde de 2000, pô, os caras nem sabem, né? A gente às vezes pega um token aqui, por exemplo, que eu estava falando para você, um token que eu respeito e etc e tal, que é a EVA, que eu fui lá para o Paraguai com os caras. Foi um token que eu cheguei a comprar $5, que eu cheguei a comprar $13. Ele chegou a bater $40 em menos de um ano. Então, isso dá mais ou menos 20x. Se eu fosse um cara que sou rico, ou assim, nem precisa, pô, eu tenho, sei lá, eu invisto 3 milhões em cripto. Pô, eu teria colocado em EVA mais de 100 mil, com certeza. Se eu fosse um cara rico, eu falasse, assim, não, pô, eu curto a EVA, eu teria colocado. E hoje estaria muito mais milionário. Porque nesse tempo ela saiu desde a primeira vez que eu vi, de 5 para $40. Entendeu? Então, que mercado que te dá uma coisa dessa, né? Uma oportunidade dessa? Entendeu? Eu analisei o Sim. projeto, eu botei a minha cara no projeto. Eu sei que não é da Ascend, gente. Eu estou falando com o Criptogoria aqui e falei que eu fui para o Paraguai como Criptogoria, mas eu realmente acreditei no projeto, fui lá, acreditei no projeto antes e fui lá para verificar. Então, né, don't trust, verify. É isso Entendeu? aí. Então, eu já acreditava e apostava. Eu fui lá para verificar e acreditar mais ainda. E quando eu acreditei, desde que eu acreditei, saiu. Desde que eu acreditei, eu acho que foi de 23 até $40, ou seja, o dobro. Né? Então, gente, eu estou dando um exemplo de quando a gente estuda um projeto, e não é um projeto. Porque a gente está falando muito de Bitcoin aqui, mas também a gente tem que ver quando a gente estuda um projeto como outros que existem, como o AZEC, Solana, que aí já é uma blockchain, a Hyper, etc e tal, né? E aí a gente leva em conta muitas outras coisas e abre um leque muito maior também, né, Daniel? Sim, porque é o que a gente o posicionamento correto é o quê? Assim, pelo menos em termos gerais, né? Obviamente que cada caso é um caso. O posicionamento correto é o que eu não, né? Mas o que nomeiam de estratégia barbell, que é peso. Você coloca um peso de um lado de ativos assimétricos, significa que o risco-retorno ele é desproporcional em termos gerais. Ele tem um alto risco de retorno
comparado a um baixo risco. Mas ainda assim existe o risco. Então, você coloca num posicionamento alocativo ali ativos que tem essa característica, pelo menos a priori, em determinadas análises, você coloca ativos assim e coloca outros de baixo risco-retorno ou até de risco-retorno mais próximo a zero. Risco é o quê? O risco ele é quantificado por volatilidade. Obviamente que volatilidade não necessariamente é risco, porque a volatilidade é justamente o que proporciona uma alta capacidade de valorização, né? O upside, que a gente chama, tem um alto upside. Então, você se posicionar sabendo disso ativo, você faz uma análise, vê que existe ali um potencial de risco-retorno diferenciado, você aloca de forma específica, bem fundamentada num portfólio, um portfólio que você estrutura com baixo risco, o ativo ali, por exemplo, hoje em dia a gente consegue colocar token de ouro, você coloca token de ouro para baixar o risco-retorno, a volatilidade geral ali do portfólio, o vol máximo, né? E você coloca outros ativos com risco-retorno maior, mas mais consolidados, tipo um Bitcoin, e depois também vai atrás de forma analítica e específica, de acordo com o contexto de vida da pessoa, posição de vida da pessoa em termos de renda, de patrimônio, e posiciona um ativo, criptoativo de alto risco-retorno, então você estrutura um portfólio ali bem fundamentado, de alta capacidade de retorno, alto Sharpe, né? A Sharpe Ratio, risco-retorno ali do portfólio em termos gerais, se fundamenta a partir da teoria moderna do portfólio do Markowitz, que não é perfeita, eu sei, mas para mim, mesmo sendo imperfeita, você consegue partir dos princípios que ele coloca de forma teórica numa prática bem fundamentada e ver o que é que funciona ou não para determinadas pessoas. Então, partir de análise específica para ativos como esse citado pelo André, de forma ilustrativa, a gente parte de ativos, entende o posicionamento da pessoa, entende um contexto geral de vida, faz um portfólio específico a partir de vários fundamentos econômicos, financeiros, quantitativos e qualitativos do mercado como um todo. Eu acho que é assim que a gente se posiciona em termos gerais num diferencial de consultoria. Mais ou menos por aí. Até chegando no ponto da live onde a gente comenta o que mudou realmente, né? Uma das grandes coisas que mudaram foram realmente as pessoas não terem esses grandes lucros que tiveram no passado com as altcoins, né? Muitas altcoins decepcionaram, inclusive Ethereum decepcionou, Solana decepcionou, todo mundo apostava mais acima, e até o Bitcoin apostaram mais acima, mas isso, o Bitcoin foi entendido, foi um número em que estava dentro, pelo menos, da minha análise, em que eu chutei, pode ir de tanto a tanto, quando sempre que me perguntavam, olha, qual é o máximo que o Bitcoin vai bater nesse ciclo? Olha, é de 120 a 200, né? Então, a gente vai numa análise sempre de muito otimista, sim, otimista, very bullish, que a gente chama, né? Muito bullish. Então, se bater 200 é muito bullish, 150 tá na média, 120 tá legal, e bater um pouquinho mais, 120. Mas teve grandes variações, e aí a gente, como analista, eu e o Daniel, a gente tem que todo dia estar estudando e cada vez, como eu disse, mais variantes, mais variáveis dentro disso, porque agora não é mais só on-chain, não é só macro, é cada vez mais geopolítica, cada vez mais tudo, e vai variando cada vez mais. Então, também
criou-se uma expectativa muito grande dentro das altcoins, porém, entretudo, as altcoins surgiram milhares, né? A gente teve uma alta expressiva da Solana na virada do ano de 2024 para 2025, justamente porque a gente teve a criação daquelas meme coins do Trump e etc e tal, onde a Solana chegou a bater 200, quase 300 dólares, 200 e quase 300 dólares. Hoje ela está 84 dólares. A Solana, eu acho que é uma blockchain que não é uma blockchain utilizada somente para isso, mas foi muito utilizada para esse tipo de coisa. Mas ela quer se provar, ela quis e se provou muito rápida e utilizável por causa das meme coins. Um volume muito alto, transações muito rápidas e com um valor baixo. Isso pode ser utilizado no futuro, mas a gente só vai saber também no futuro. Mas, por isso, a gente tem que cada vez filtrar mais onde a gente vai investir o nosso dinheiro e o quanto a gente vai colocar a porcentagem das nossas criptomoedas para a gente fazer uma carteira que faça sentido, mesmo em uma pessoa que tenha um alto apetite para risco. A gente nunca vai colocar, por exemplo, o nosso perfil analítico é sempre voltado em fundamentação mais técnica, quantitativa, qualitativa, não é especulativa pura. Especulação sempre existe, né? Tipo, eu sei que é muito preciosismo meu falar que não é especulação, por exemplo, a gente falar que o Bitcoin vai valorizar. Assim, no final do dia, tudo é especulação. Só que existem especulações e especulações, né? Existe uma especulação puramente baseada em vontade e existe a especulação fundamentada em análise, em pontos técnicos, quantitativos e qualitativos. Então, eu acho que basicamente o nosso perfil analítico é o quê? É baseado em fundamentação, não é baseado em eu quero que aconteça. Não é baseado, por exemplo, em meme coin, que tem fundamentação de nada, é só baseado em hype, comunidade e basicamente nada mais. Depois vira 0,99,99% das criptomoedas no geral e principalmente das meme coins viram zero. Então a gente fundamenta a nossa análise em valor e não em o que a gente quer que aconteça, né? A gente vai sempre para os ativos, criptoativos mais bem fundamentados, mais com maior valor técnico e de bem valorados pelo mercado. Isso em termos gerais. Então, eu acho que um ponto que a gente poderia falar é justamente do medo do mercado agora. O mercado deu uma aumentada, diminuiu na real, né? O medo, o índice Fear and Greed aqui, do Alternative agora, Me, né? foi. Passou muito tempo em medo extremo. Ó, tem até aqui dizendo, último mês estava 9. A gente fez até um artigo sobre isso, mas no último mês estava 9 o índice, ou seja, medo extremo. O medo começou a diminuir a partir de fundamentação mais geopolítica, mas segue no medo, segue bem volátil. O que é que isso significa? Significa que a alocação vai dos agentes econômicos no geral, vai para ativos de baixo risco, títulos de dívida, ouro, enfim, Bitcoin. Na nossa análise, acho que
dá para imaginar, a nossa análise ele é um ativo de baixo risco, para dizer quase nenhum. Mas a maioria dos agentes institucionais de varejo também considera alto risco por conta da volatilidade, porque se associa volatilidade igual a risco. Na minha percepção, não é isso. Volatilidade é valoração, percepção de valor. Enfim, os agentes econômicos, eles estão ainda muito posicionados em ativos de baixo risco, em hedge, em proteção. Então, o posicionamento, se a gente se baseia apenas no direcionamento em termos gerais do mercado, que é medo, que a gente está vendo aqui, medo, e mês passado, extremo medo, historicamente, quantitativamente, a gente percebe que o posicionamento assertivo nesses momentos de medo, extremo medo, se bem feito, são os melhores. O Warren Buffett também falava isso, não exatamente nessas palavras, mas que as melhores compras, os melhores investimentos eram justamente quando o mar secava, né? Aí você via quem estava nadando pelado. Era mais ou menos isso que ele falava. Então, se a gente pega só isso... o som dos canhões e bem não sons dos violinos. Exatamente. E então, se a gente pega só um termo ilustrativo, a gente percebe que existe uma fundamentação de alguma coisa que dá para ser feito, que é provado historicamente, não só no mercado de criptoativos, como no mercado financeiro em termos gerais. E se a gente percebe só em termos de atuação do ser humano, a gente vê que faz total sentido, quando está todo mundo indo para o risco, a gente ir contra a maré e se posicionar de forma mais assertiva. Então, mês passado, extremo medo, extreme fear. Isso aqui é quantificado a partir de vários parâmetros. São parâmetros de análise de socials, comportamento dos agentes institucionais, agentes de varejo, enfim, alocação. Então, isso aqui é algo que é utilizado também no mercado acionário dos Estados Unidos pelo CNN Fear and Greed. Existem vários, né? Mas isso em termos gerais, e existem vários também tipos de análise desse dado. Então, se a gente pega apenas esse dado ilustrativo, a gente percebe que existe algo que fundamenta o nosso posicionamento, que pode ser assertivo se a gente fizer direito, né? Se a gente fizer uma análise ali bem feita. Então, existe isso aqui. Se a gente pega outro gráfico, que é o Maier Multiple, que é o dividido aqui, é o preço dividido pelo a média móvel de 200 dias. Aqui, ó, o Maier Multiple está 0,91. Aqui está 0,90, mas está 0,91. Historicamente, isso a gente está falando em termos do Bitcoin. Historicamente, desde a criação do Bitcoin, a média do Maier Multiple é 1,28. Então, significa que o preço agora ele está abaixo da média histórica. Se está abaixo da média histórica, e 72% das vezes, ele no nível que está o Maier Multiple agora, 72% do período de tempo de dados analisados do Bitcoin, 72% do tempo ele esteve maior do que está agora. Então, se a tendência é ir para a média, se eu estou numa análise que o preço está à média, existe a tendência a voltar para a média. Se existe a tendência a voltar para a média, é muito simples. Eu me posiciono abaixo da média e num preço menor, volta para a média, eu ganho. É só simples. Então, é análise bem básica. Basta ter 3 neurônios. Enfim. Tem algo para falar sobre isso? Eu acho que a gente já está chegando a mais. Comentar é que por exemplo, uma CDB que está ali atrelada à Selic, você ganha 14%, 15%. Foi até o vídeo que a Base postou ontem. Eu comentei, né? Quando você coloca o ativo, um investimento atrelado à Selic, ali no CDB, que tem um rendimento de 13%, 14%, 15% ao mês, você tem uma ilusão monetária que você acha que está ganhando, sendo que quando você pega a inflação, que ela é subquantificada, a inflação é maior
do que a taxa Selic, mesmo no IPCA mostrando que não seja, eu sempre digo que é subquantificada. Então, se é subquantificada e a gente pega como parâmetro não perfeito o aumento do M2 do Brasil e vê que é maior do que a taxa Selic, mesmo não sendo uma expressão perfeita, e em termos de inflação, você quantifica ali perto, você vê que o ganho real não existe na taxa Selic. Então, é ilusão monetária, você não tem ganhos reais, não tem ganhos de poder de compra. Então, mesmo que eu entenda um posicionamento alocativo ali em determinada parte, sei lá, em CDB, em título, whatever, alguma coisa de liquidez imediata, alguma coisa que a pessoa se sinta segura em termos de necessidade, em algum momento de necessidade de reserva, e que eu não faria, por exemplo, que hoje em dia dá para você colocar em stablecoin de dólar para render, mas enfim, eu até entenda, mas pelo menos saiba que existe uma perda, no geral, perda real, perda de poder de compra, é uma ilusão monetária. Então, pelo menos saiba disso. Saber que você, no geral, tem perda real. Ilusão monetária ocorre direto. Você, muitas vezes, as pessoas ganham ali um aumento do salário, sei lá, 5, 6% no ano, acha que está aumentando o poder de compra dela, mas se a gente pega em termos inflacionários e relativiza em ganhos reais, ilusão monetária, aumentou o rendimento nominal, perdeu poder de compra. Então, sabendo disso, tranquilo. Eu queria só mostrar um gráfico aqui antes da gente encerrar. Cadê? Isso aqui foi um artigo que eu fiz para a newsletter, que isso aqui eu fundamentei, né, em economia comportamental, que o que eu costumo dizer, o ciclo econômico é fundamentado de forma quantitativa por dados monetários, dados de fundamentação econômica. Essa fundamentação econômica, ela direciona o comportamento quase como gado indo para determinados currais, só que se você pensar, eles estão agindo apenas logicamente, eu não digo isso em termos mais depreciativos. Então, se existe uma fundamentação econômica de direcionamento a partir de dados, como da taxa de juros, o agente econômico ele vai ter um direcionamento. Então, esse direcionamento que a gente vê, que a gente fala dos ciclos de mercado, é basicamente essa fundamentação econômica de dados que direciona o comportamento do agente econômico, indivíduo ou agente institucional, e faz acontecer o ciclo. Sempre eu gosto de dizer, principalmente a fundamentação de política monetária, uma área que eu gosto muito, que é a economia monetária. Ela mostra muito bem, de forma muito eficiente, essa fundamentação a partir de políticas monetárias, taxas de juros, reservas fracionárias, aumento de base monetária, M2, outros agregados monetários, e isso faz o direcionamento de alocação de investimento em risco, não sem risco, hedge, investimento produtivo direto, enfim. E isso cria esse ciclo econômico, esse ciclo emocional, que é basicamente o ciclo de mercado, ilustrado pelo comportamento do ser humano, do agente econômico. Então, se a gente imagina que a gente está mais ou menos aqui, na fase de capitulação, medo, e pensa que o mundo não vai acabar, pode acabar? Pode, mas a gente tem que agir como se não acabasse, porque se agir imaginando que vai acabar, nada faz sentido mais. Então, a gente agindo, imaginando que o mundo não vai acabar, a expectativa é que, em determinado momento, haja uma realocação em ativos de produção, ativos de risco. Então, existe um aumento também de produtividade, de riqueza, talvez não no Brasil, mas em termos gerais. Então, você se posicionar de forma eficiente a partir de uma fundamentação de posicionamento de dados de economia comportamental, sabendo que a gente está mais ou menos aqui o que a gente ilustrou a partir do Fear and Greed. Então, isso aqui já mostra, em termos mais claros, que a gente vai passar daqui para um momento de aumento de rendimento, de valorização de ativos, de risco, enfim.
Então, eu acho que é mais ou menos por aí o caminho que a gente queria seguir na live de hoje. Então, para encerrar a live de hoje, gente, para falar aí sobre a live de hoje, a live de hoje foi uma live inicial que durou aí por mais de 1 hora. A gente vai falando, se deixar eu e o Daniel, a gente fica aqui a madrugada inteira falando. Sim. E falando merda e coisa e tal. Mas a gente vai fazer outras lives. A gente vai fazer uma live amanhã, vai fazer outra live na quinta-feira. A live da quinta-feira é a live final, onde a gente vai apresentar para vocês o nosso novo serviço, que é o serviço Contra a Maré. Tá dando um spoiler aqui para vocês. Contra a maré. Por quê? Justamente contra tudo isso que a gente falou. Quando a gente está indo contra, quando todo mundo está com medo e a gente está botando o pé no acelerador, a gente está indo contra a maré, entendeu? Então, espero que vocês acompanhem essas lives. Espero que vocês interajam ainda com a gente nessas lives. Gostei muito de conversar com vocês, o Daniel, todo mundo que participou, o Marcos ali. Ele teve uma última pergunta. Cara, eu vou até salvar essa última pergunta, porque, Marcos, ficou muito longa a live aqui, mas a gente comenta para você na próxima live. E aí, então, acompanhem, porque todo mundo que acompanhar, todo mundo que estiver aqui com a gente vai ter, terá, né, uma exclusividade, terá um prêmio aí por acompanhar as lives com a gente. E espero que vocês estejam cada dia mais presentes com a gente. E, Daniel, tem mais alguma coisa para comentar para encerrar a live com a gente? É isso. Eu acho que a gente fundamentou mais ou menos os pontos, o terreno que a gente está caminhando dentro do mercado, ilustrando também a nossa forma de quantificar, de analisar. A gente pensa sempre em termos mais técnicos. Obviamente que existe sempre uma base não racional. O ser humano é impossível se desligar da base emocional. Então a gente sempre vai fazer análise mais, pelo menos o máximo possível, voltado para tecnicidade, né? Então, nosso tipo de fundamentação é esse. O mercado está nesses pontos, medo, enfim, historicamente esse posicionamento... Até porque, como tu acabou de falar, né? O psicológico inflige no medo e ganância, né? Sim. Inflige no preço, né? Então, E, a gente pode ir por dados e tudo mais, mas a gente tem que também botar na nossa conta o psicológico, mas a gente tem que ir contra esse psicológico. Eu fiz um artigo para invest.com uma vez que foi exatamente esse. O psicológico do mercado não condiz com o que o mercado está fazendo. E se não condiz com o que o mercado está fazendo, é o que a gente tem que estar fazendo contra. E se não condiz, eu e o Daniel vamos estar aqui para apoiar e mostrar os dados corretos para você não fazer o que a maioria está fazendo psicologicamente, né? É isso aí. Então, acho que por hoje é isso. A gente deu uma boa pincelada em vários pontos. Tratamos de vários assuntos interessantes, falando de economia, mercado, alocação, comportamento, história, até biologia. Então, por hoje é isso. Agradecemos a presença de todo mundo. Aí amanhã tem mais. E qualquer coisa é só Muito assistir depois que obrigado. vai estar gravado aí.
se inscrevam no canal e deixem aqui também o sininho alerta, porque a gente vai ter live amanhã e depois de amanhã, e vão ser lives importantes como essas, tais quanto essas, e a última live é ainda mais importante. Então, peço para que vocês aí se inscrevam e deixem o sininho aí para receber o alerta da live, tá, gente? Muito obrigado. A gente também vai deixar aqui na descrição, já está ali, na realidade, o nosso grupo do WhatsApp, que é o grupo do Contra a Maré. Entrem lá, porque a gente vai atualizar com notícias e com as lives para você não perder, se você, por acaso, ali tiver uma distração, né? E todos os links importantes para você seguir a gente. Muito obrigado e até amanhã. Valeu, pessoal. É isso aí. Dani, Até um amanhã. abraço. Deixa eu ver se encerrei.